Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o que for. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Roberto Antônio Martins e hoje nós vamos falar de benchmark. Esta é a agenda do nosso encontro hoje. Vamos definir benchmark, falar um pouquinho do histórico, os tipos possíveis de serem desenvolvidos, qual a razão de se usar benchmark, afinal de contas, e como podemos fazer isso. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu trago para vocês uma definição do David Kerners, que era CEO da Xerox, ou Xerox Corporation. Ele foi o CEO quando se estruturou o benchmark nessa empresa. E ele definiu assim: é um processo contínuo de medição de nossos produtos, serviços e práticas, então aquilo que se entrega para os clientes e aqueles recursos que se utiliza, as práticas, para fazer a entrega de produtos e serviços aos clientes, com os nossos concorrentes mais fortes ou companhias reconhecidas como líderes. Ou seja, é um processo sistemático, estruturado, formal, analítico e organizado. Então, são esses adjetivos que nós podemos atribuir ao processo do benchmark. Processo, uma sequência de passos para atingir um objetivo, fazer uma entrega. E além de sistemático, estruturado, formal, analítico e organizado, o benchmark precisa ser contínuo, avançado e ter visão de longo prazo. Para quê? Para que entrega? Né? Para que finalidade? Para avaliar, para entender, diagnosticar, medir e comparar. Né? O que nós vamos fazer? Avaliar o quê? Entender o quê? Diagnosticar o quê? Medir o quê? Comparar o quê? Práticas, produtos, serviços, processos, operações e funções. De quem? Aonde a gente vai diagnosticar? Onde a gente vai medir práticas, produtos e serviços? Das organizações, das companhias, das instituições. De qualquer uma? Não. Das que são reconhecidas, premiadas e identificadas como as melhores. As de classe mundial, as melhores referências. A gente vai fazer tudo isso para quê? Para comparação organizacional, com vistas à melhoria organizacional, para atingir no futuro, né, um melhor desempenho, para superar a melhor prática da indústria, com o objetivo de desenvolvimento de novos produtos, novos processos, e isso vai ajudar a gente a estabelecer prioridades, metas e objetivos. Então vocês percebam que o benchmark é um processo que vai direcionar a empresa para a melhoria, com base nos melhores, já que se vai basear em alguém que se baseie nos melhores. E quem foi a empresa que lançou essa ideia no mercado? Uma empresa, coincidentemente, muito coincidente, uma empresa de cópia, uma empresa de máquinas xerográficas que faziam cópias. E ela lançou um processo de copiar seus concorrentes, aqueles que não são concorrentes. Por exemplo, você tem um processo de logística. Esse processo de logística você pode copiar, aprender, aprender para melhorar o seu processo, não necessariamente com o seu melhor concorrente, que é bom nisso, mas com uma empresa de indústria semelhante. Né? Então, a Xerox, ou a Xerox, ela aprendeu a distribuição, e era muito importante isso, distribuição de peças, porque as máquinas eram responsabilidades, máquinas alugadas pela Xerox para os clientes eram responsabilidade da Xerox. Ela fazia o quê? Ela aprendeu com a Frito-Lay. A Frito-Lay era uma empresa tipo distribuição de salgadinhos. Então ela aprendeu a estruturar a sua logística dessa maneira com outra empresa do setor. Então o benchmark existe 3 tipos. Você pode fazer internamente atividades similares em diferentes plantas, departamentos, unidades de negócio, países. Ou seja, mesmo uma empresa que não tenha filiais, você pode aprender, por exemplo, fazer melhoria contínua, você pode aprender digitalização, você pode aprender gestão à vista, você pode aprender práticas de gestão, planejamento, com
departamentos com processos da própria empresa na mesma unidade. Empresas que já têm várias unidades podem aprender umas com as outras naquilo que cada unidade sabe fazer melhor quando há redundância. Redundância, ou seja, coincidência. Faz planejamento da produção na fábrica no Brasil e faz planejamento da produção na fábrica no Egito, nos Estados Unidos, no México. Então você pode pegar a melhor empresa, a melhor planta que faz planejamento e compartilhar, fazer benchmark, transferência desse conhecimento internamente para as outras unidades. Isso é muito comum em vendas, gente. Uma outra coisa que se pode fazer é benchmark competitivo. E aí você vai para a cópia, para entendimento, para diagnosticar empresas do mesmo segmento, seus concorrentes. E aí você não vai visitar a sua empresa, nem vai colocar espiões lá. Mas se for empresas de serviço, por exemplo, serviço bancário, você pode, como cliente, verificar como que seus concorrentes atendem na oferta de produtos, serviços para um cliente em investimentos, em seguros. O que esse banco oferece? Então é possível, né, você conseguir em serviços é mais fácil do que na manufatura. Na manufatura você tem apenas o benchmark de produtos, já que o processo você estaria fazendo espionagem, não é eticamente correto, inclusive não é legal. O benchmark, terceiro tipo, é o funcional, que é o meu exemplo que eu dei anteriormente. Uma empresa aprende com a logística da outra. Então, por exemplo, a indústria da moda, ela tem que desenvolver a cada ano 2 novas coleções de produtos. Então, o processo de desenvolvimento de produto dessas empresas atuam de maneira muito ágil. Você pode aprender com eles, mesmo não estando na indústria da moda. Então, a ideia dos tipos de benchmark é aprender aonde você tem fontes de informações relevantes, internamente dentro da empresa, dentro das filiais, das unidades de negócio da empresa. Competitivo no mesmo mercado e funcional nas funções, nos produtos, serviços, nos processos dos não concorrentes que estão em outras indústrias. O benchmark, ele tem como premissa pensar fora da caixa. Think out of the box. Ou seja, vai para fora do que você faz. Olha que se for funcional, não é fora da empresa, mas vá para fora daquilo que você faz, do seu processo, do seu produto, da sua função, do seu departamento. E vá olhar o que é feito por pessoas, por processos, por funções, por empresas que têm um desempenho superior, que é reconhecido como um desempenho acima da média, tá? Então você começa com as melhores práticas em funções internas por função e vai indo, né? Vai progredindo para as melhores práticas no mercado que você vende, compete, na indústria, nas melhores práticas funcionais. Então, qual é a melhor empresa que desenvolve produto no mundo? Né? Posso fazer um benchmark tentando coletar essas informações existentes na internet. E quais as melhores práticas funcionais a um nível de classe mundial? Empresas reconhecidas como world class. Por exemplo, todo mundo, ou quase todo mundo, quis copiar uma empresa world class, sistema Toyota de produção, conhecido como produção enxuta. Agora, por que fazer benchmark? Ele alimenta o planejamento estratégico, ele melhora a previsão, ele gera novas ideias de produtos, processos, serviços. As comparações de processos podem tirar daquele nível de desempenho em que a gente achava que era o melhor que podia se obter e descobriu em outras indústrias gente fazendo melhor até com menos. E também, por que não, basicamente estabelecer novas metas. Lógico que adequadas à realidade de cada empresa. Não é simplesmente pegar um número e trazer. Né? A Toyota monta não sei quantos carros a cada tantos minutos. Não é simplesmente pegar essa meta e trazer para a empresa. Mas você entender que esse é o melhor, como você está e como que eu vou fechar essa diferença, esse gap.
né? Isso você vai estabelecendo metas com planos de ação, é óbvio. Então, os objetos, o que o benchmark vai olhar em termos de melhor prática, melhores produtos, né, melhores serviços? Produtos e serviços, que são objetos de entrega para os clientes, processos de negócio, que é aquilo que a gente usa de recurso para produzir produtos e para prestar serviços para os nossos clientes. Processos de apoio, também posso ver, por exemplo, processos como gestão de pessoas, posso ver processos como gestão financeira, né? Processos como suprimentos, né? Desempenho organizacional, eu posso olhar para o desempenho, como eu dei o exemplo agora há pouco da Toyota, e posso olhar práticas de melhoria, né? Posso olhar como uma empresa faz bem melhoria contínua, como é o programa Six Sigma de uma empresa, como que é o programa Lean Sigma de uma empresa reconhecida que obteve muito resultado. É muito comum, foi no passado, as empresas olharem para a GE, General Electric, para tentar copiar o seu programa Six Sigma, que foi uma marca de sucesso. Então, benchmark é o quê? Um processo contínuo, não é um evento esporádico. Processo contínuo incorpora na prática de gestão da empresa. É um processo de investigação que obtém informação valiosa, né? E não um processo de investigação que obtém respostas simples. Você vai investir e é interessante que você traga o máximo de informação possível para ser entendida, digerida e aproveitado o máximo pelos seus colaboradores na melhoria dos produtos, processos, serviços, práticas. Um processo de aprendizado com os outros, antes de mais nada, melhorar é sempre aprender, não é cópia e imitação, né? Muito importante isso. Apesar da Xerox ser uma empresa de cópia, e ela não imitou os melhores processos e práticas, ela aprendeu, né? E é uma busca pragmática de novas ideias, refrescar, oxigenar o ambiente organizacional com informações de fora, mesmo que seja funcional, de fora daquilo que você quer melhorar. Um processo de trabalho intensivo, com consumo de muito tempo, requerendo disciplina. E isso é algo que pode fazer com que o benchmark não dê certo se não houver dedicação, se não houver apoio. Não pensar que é algo rápido e fácil, não é visita a uma empresa, né? Não é viagem de vamos dar uma volta, todo mundo entra no ônibus, vai ter um coffee break lá, vai ter comida. Não é festa, é um trabalho minucioso, se preparar, tirar o máximo de informação, estabelecer contatos para tirar dúvidas. É uma ferramenta viável, né, que provém informação útil para melhorar qualquer atividade de negócio. Não é moda nem panaceia. Porque quem usou como moda e panaceia ficou lá nos anos 90, quando isso aí era uma moda. E se falava muito a respeito de benchmark. Então vamos para o processo de benchmark. Pode parecer um PDCA aqui, mas não é. São 5 partes. E o primeiro passo é determinar o que se quer fazer benchmark. Produto, processo, serviço, né? Uma prática. O que se quer? Então isso é muito importante, né? E qual o ponto de partida para determinar? É os requisitos do cliente, né? Então os clientes dão a informação do benchmark. Aí a gente vai decidir que tipo. Então eu quero informação de produto, processo, que aí já determina o tipo. E aí eu vou ver que tipo de informação eu vou ter, né? E os usos prováveis. E, por exemplo, se eu for fazer um benchmark de uma aeronave, de um carro elétrico, vai ser muito mais informação se eu for fazer de um programa Six Sigma de uma empresa. Se eu for fazer de como uma empresa usa Scrum, ou como ela faz planejamento estratégico ágil, né? E se eu for ver de uma prática, por exemplo, o orçamento, vai ser menor ainda, né? Então, a quantidade de informação vai depender lá dos requisitos que você tem, do tipo, né? O tipo de benchmark, tipo de informação. Vou fazer só de uma empresa, vou fazer de duas, né? Vou fazer só de um produto, vou fazer de vários. E a qualidade da informação. E a expectativa que se tem do produto final, e aí se determina o escopo da atividade benchmark. Então, isso feito,
nós vamos definir o objeto, né? E aí, na Xerox, passou-se a fazer algumas questões. E a resposta a essas questões vai permitir você conseguir organizar para determinar qual é o objeto do benchmark. Então, essas questões, qual é o fator mais crítico? Né? O que é crítico para a nossa empresa? Compras. Nós somos uma montadora. Desenvolvimento de produto, porque nós temos que inovar. Somos uma empresa de commodity, o crítico para nós é custos. Então, quais são os fatores que mais estão causando problema? Parada de linha, reclamação de cliente, custo alto, quais são os produtos ou serviços fornecidos aos nossos clientes, quais são os fatores que contam para a satisfação deles, isso é importante. Então, uma commodity, o que conta é o custo da commodity ser baixo, isso inclusive é competitivo para vender. Então, é importante as respostas dessas perguntas para organizar qual vai ser o foco do benchmark, quais são os problemas que a gente tem. Importante que muitas organizações podem ter uma resposta para cada uma dessas perguntas, uma resposta longa, inclusive. O importante é priorização e foco. Né? Ainda continuando com as perguntas, onde as pressões dos competidores estão sendo sentidas na nossa empresa? Quais são os maiores custos ou direcionadores de custo? Né? Quais são as funções que representam maiores percentagens de custo? Então, aqui há um direcionamento econômico também do provável retorno do benchmark. Quais são as funções que têm maior chance de melhoria? Quais são as funções ou maior efeito ou potencial para diferenciar a organização dos competidores de mercado? Então, é importante vocês observarem que essa quantidade de informação, que é a resposta para essas perguntas, ela vai determinar o objeto do benchmark. A partir de que você vai fazer de produto, de processo, de prática, de função, você estabelece. Por exemplo, se você se direciona para melhorar a logística, você vai pegar e formar uma equipe com pessoas de logística e pessoas que dão suporte à logística. Os clientes e os fornecedores da logística e o apoio da logística, por exemplo, a área de TI, muito importante. Né? Então, a partir do objeto, eu defino a equipe. E essa equipe, né, então, tem que estar preparada com um gerente, um facilitador, para quem vai ser entregue esse resultado, né, os coletores, definir os papéis de quem vai fazer as visitas, quem vai coletar dados. Hoje temos muitos dados na internet, então é possível começar o benchmark sem sair da empresa. Quem vai analisar isso são as mesmas pessoas que vão coletar. E o suporte que vai ter aqui, eu coloquei treinamento jurídico, biblioteca, importante o jurídico, né? Se for principalmente de produto do concorrente, que vai envolver ou serviço do concorrente. Biblioteca aqui, no caso, substituam por internet, né? Toda a parte de base de dados, etc. E hoje, muito importante, a questão do TI. Então, uma vez que você determinou qual é o foco, o que nós vamos buscar a informação, qual é a equipe que vai fazer isso, vamos identificar agora onde podemos obter essa informação. Identificar parceiros, no sentido de que eu estou fazendo funcional, que eu estou fazendo em outra indústria. Agora, não vá chamar de parceiros o seu principal concorrente, porque não é. E aí a identificação, a gente pode subir nessa pirâmide e ver, né? Paridade ou abaixo das práticas atuais seria o mais simples. Melhoria sobre as práticas atuais, melhores práticas e práticas classe mundial. As empresas de classe mundial não são procuradas somente por vocês que estão pensando em fazer o benchmark. Então pode ser difícil fazer benchmark com essas empresas por causa da quantidade de pessoas que estão procurando. Um exemplo de classe mundial, por exemplo, são empresas ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade no país. Elas geralmente têm um excelente sistema de gestão, têm uma boa posição consolidada financeiramente, satisfação dos clientes, dos processos, de pessoas, etc. E essas são empresas, então, que podem ser alvo. Né? Melhores práticas são empresas que são finalistas, por exemplo, de prêmios. Então, esses podem ser guias aí
que vocês podem seguir para escolher. Outra forma de escolher parceiros ou empresas a serem pesquisadas são sites. Trago aqui um muito conhecido, muito antigo, um dos primeiros, que é da revista americana Industrial Week, né, em que ela tem um banco pago de benchmark, onde você tem aí, ó, métricas de desempenho, você tem as práticas, produtos, onde se pode identificar potenciais. Roberto, isso é para os Estados Unidos, sim. E para o Brasil, tem alguma coisa? Infelizmente eu desconheço. Quem tinha bastante informação era a Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade, hoje a fundação tem outro nome, o propósito mudou um pouco, mas eles têm lá muita informação das empresas que são consideradas referências no Brasil. Mas sempre é bom também utilizar as informações dos profissionais que você tem na sua empresa. Eles provavelmente têm experiência e pode, né, identificar potenciais aí, objetos de estudo nas empresas. Também eu recomendo o LinkedIn com seus grupos, onde tome cuidado, né, porque pode ter concorrente seu, mas que você saiba fazer o contato de forma adequada. Enfim, o foco definido, equipe estabelecida, papéis definidos, identificados alvos, vamos coletar e analisar a informação coletada. Podemos fazer entrevista por telefone, por teleconferência, por todos os meios aí que a gente tem hoje de fazer visitas pessoais, né, às empresas, consequentemente entrevistas pessoais, que são mais ricas do que virtuais, as visitas, a percepção das pessoas de diferentes backgrounds que fazem parte da equipe, podem capturar diferentes perspectivas, detalhes, informações que torna muito rico quando volta e coloca tudo isso junto para fazer análise. Questionários também podem ser usados, publicações, base de dados, como eu disse, informações na internet, né? Então, isso são a coleta de dados que é possível fazer para que a gente possa trazer todo o dado e informação possível para análise interna posteriormente pela equipe. Recomendações para processo, né, de benchmark, o uso de uma forma estruturada de coleta de dados, né, o uso de matrizes de informação para organizar isso, desenvolver um calendário de coleta, sumarizar esses dados, verificar a falta de informação, de anomalias e cuidado na interpretação de dados, né? E aí é que eu falo, a riqueza da equipe com visita a campo pode evitar só análise de dados de base de dados ou uma entrevista. É interessante se vai fazer uma live, né? Uma entrevista remota, que a equipe de benchmark esteja junto com o pessoal do outro lado, né? E quais são as saídas disso, né? Requisitos para satisfação do cliente. Então, como que as pessoas, que essas empresas trabalham, o que elas priorizam para satisfazer os clientes, a definição da vantagem competitiva deles, que pode ser transferida para nós, a identificação do contexto do negócio, os pontos fortes e fracos de quem a gente estudou, a identificação também disso nos competidores e ver as lacunas, onde estamos, onde eles estão, e aí a gente vai então ver o que tem que ser feito para tentar chegar próximo. E a última parte do processo, que é finalmente começar a mudança, né? Preparar o material para a mudança, né? Então, fazer um relatório, fazer a apresentação, convencer outras pessoas, né? Apresentar os resultados, comunicar, procurar as oportunidades, estabelecer um plano para começar a implantação disso. E a equipe de benchmark pode continuar à frente disso, todos ou parte. É importante manter a equipe para a mudança, mas também encorajar a revisão do processo de benchmark para que outros setores da empresa façam, né, e que isso vão se inspirar pensando fora da caixa, buscando externamente a empresa maneiras de fazer melhorias. Eu sou o professor Roberto, espero que você tenha gostado desse vídeo.
esse é meu e-mail, esse é o meu LinkedIn. Entra lá na minha rede social. Pode também dar um like e se inscrever no canal. Até o próximo. Obrigado pela atenção.